Aula de desenho número 6, anatomia geral. O que é a anatomia geral que a gente vai falar? É a anatomia da musculatura, né, do corpo todo. Eu trouxe aqui algumas imagens que a gente vai usar de exemplo primeiramente para a gente fazer uma análise, né? Vamos começar por essa imagem aqui que eu peguei na internet. Esses nomes que estão aqui parece que estão em russo, então desconsidera, é só para a gente ver mesmo o desenho da musculatura. Então aqui, a diferença de musculatura para homem e para mulher, ela não tem diferença, né? Ela não varia na questão de músculo, né? Vai variar na questão de outros aspectos, né? De, às vezes, locais onde tem gordura, outras coisas assim, né? Então, na musculatura, apesar desse desenho que a gente vê que é uma mulher, a gente pode usar como base para qualquer personagem. Isso aqui, ó, vai parecer muito complexo. Então a gente precisa dar um jeito de simplificar isso, porque toda vez que a gente for desenhar um personagem, a gente não vai desenhar ele desse jeito. A gente não vai desenhar os músculos expostos dele. A gente vai desenhar com a pele por cima. Às vezes a pessoa tem gordura, tem outras coisas, né? Mas a gente precisa saber, quando a gente for desenhar um braço, vou dizer que eu vou desenhar um braço aqui, ó. Por que o braço tem esse formato aqui, ó? Entendeu? De maneira simples. Por que ele tem esse formato? Existe alguma musculatura aqui atrás, ó, que está influenciando isso. Sabe? Então, assim, se eu for desenhar um peitoral, e por que eu estou desenhando o peitoral, a barriga, o abdômen, assim, né? Então, existe alguma musculatura. Então, a gente precisa saber, pelo menos, o básico do que está acontecendo para que a gente entenda um pouco melhor essa musculatura. Então, vou passar aqui bem no básico aqui e a gente vai ver uns exemplos, tá? Porque a gente, igual eu falei, não precisa ficar paranoico com isso. Se você quiser se aprofundar mais, óbvio, né? Vai à vontade. Mas a gente não precisa ficar paranoico de saber o nome de todos os músculos, de saber tudo toda hora, porque não necessariamente isso vai ser necessário. Beleza? Então o que a gente tem aqui para começar? A gente tem aqui. Eu vou falar aqui do que eu acho que é mais importante para a gente saber, né? A gente tem aqui o peitoral, que ele é esse músculo bem grande aqui. A gente tem aqui o abdômen, né, a barriga, que faz aqui, caso você for desenhar um personagem musculoso, você vai desenhar aqui esses gominhos da barriga, né? Geralmente o umbigo fica aqui. Você tem aqui o músculo das costas, que ele aparece aqui na frente do corpo também, tá? Eu acho que esse aqui. Deixa eu ver uma outra cor, né? Esse vermelho tá meio ruim de ver. Vou diminuir a opacidade aqui um pouco. Aí. Tá, então a gente tem aqui o músculo das costas, que ele aparece aqui na frente. A gente tem esses músculos aqui laterais, ó. Tá certo? Aqui o outro peitoral, né? A gente tem o ombro, que ele faz essa volta aqui, né? A gente tem o bíceps, que é esse músculo aqui, ó. Ok? A gente tem aqui o músculo da coxa. O músculo da coxa, eles são três músculos aqui que a gente vai que a gente vai se preocupar, que é esses dois aqui. E você vê que tem um no meio aqui bem grandão, ó. Eu vou fazer de modo simplificado assim, tá? E aqui, ó, vai sair um quarto músculo daqui, ó. Então você vai ver que são basicamente quatro músculos, na verdade, né, que compõem a perna. Aqui a gente tem a panturrilha, que você vê a parte dela aqui, ó. Mesmo estando pela frente, você vai ver. O resto é basicamente terminações nervosas, osso, né? O próprio joelho, ele é osso com nervo e essas coisas, cartilagem, um monte de coisa. E os pés e tudo mais. Aqui nos braços também você tem esse músculo aqui, ó, que ele sai para fora aqui também. Aqui, na verdade, o braço ele tem vários músculos, né? Se você for observar aqui nesse exemplo aqui, que por mais que esteja em russo, você vai ver um monte de nomezinho, né? Então a gente não precisa se preocupar. Igual eu tô falando, eu tô simplificando um pouco. Basicamente, isso aqui é os músculos principais que a gente vai ter que se preocupar. Nas costas, a gente também vai ter alguns músculos aqui, que a gente vai conseguir ver, né? Por exemplo, o ombro. A gente consegue ver a maior parte do ombro, inclusive, pelas costas, né? A gente tem o tríceps, que é esse músculo que faz esse negócio aqui, ó. Se você for fazer ele de modo simplificado, ele é como se fosse esse arco, essa forma de dente, assim, né? Sei lá. Aqui atrás a gente também vê o tríceps, só que de um outro ângulo, né? Sem ver ele completamente por trás. Então ele vai ter só esse formato aqui, né? Porque é como se tivesse aqui assim, ó. Certo? Aí você acaba vendo só isso aqui. A parte das costas, a gente tem esse músculo principal das costas aqui, o músculo central, que ele é dividido aqui em duas partes, né? Um da direita, um de cada lado do corpo, da direita e da esquerda, e o músculo aqui do trapézio também, ó, que ele vai aqui para cima do pescoço, certo? A gente tem esse músculo das costas aqui, ó, que é esse músculo aqui,
que eu falei que a gente consegue visualizar ele a partir da frente da pessoa também, né? Eu vou deixar resumido aqui, você vê que tem outras musculaturas aqui, mas eu vou resumir nisso aqui, que eu acho que com isso aqui a gente já consegue ter uma ideia de anatomia geral, né, para qualquer personagem. A gente tem o glúteo aqui, ó. Olha que interessante o glúteo, porque ele faz essa volta aqui para dentro, ó. Então é normal quando você for desenhar um personagem que a cintura, vou desenhar aqui bem rapidinho, cintura de um personagem, é normal quando for desenhar o glúteo, ela faz isso aqui, né? Não sei se deu para entender o que eu tô querendo dizer. Voltando aqui na parte de trás, a gente vai ter aquele músculo, esse mesmo músculo aqui, ó, né? Que ele entra aqui. E um músculo maior que cruza aqui a partir do glúteo, tá vendo? E ele encosta do outro lado. Então, e aí você vai observar também que tem essa terminação nervosa, eu acho, aqui ó, por dentro. Então você vai ver que a parte de trás ela faz esse V assim, ó. Tipo tríceps também, né? E essa forma aqui. Então é bem legal de ver isso quando você for desenhar um personagem quando você for desenhar um personagem que seja bem musculoso, a parte de trás da perna vai ter esse formato. Aqui a gente vai ver a panturrilha, ela é um músculo que é dividido também, ó. Você vê que ele é como se fosse 2 grãozinhos de feijão, né? Então, a gente tem a perna. Aqui na perna o resto é mais terminação nervosa. Também tem esse músculo bem fininho aqui, ó. Mas ele é basicamente isso aqui mesmo. Então a gente tem aqui bem rapidamente uma construção muscular básica para a gente construir qualquer personagem. Eu fiz aqui alguns outros exemplos, vou mostrar aqui para vocês, só um minuto. Eu fiz aqui outros exemplos que são esses aqui. Eu fiz essas 3 ilustrações, bem rápidas também. Aqui a gente consegue ver todo o desenho da anatomia, igual a gente acabou de desenhar, só que sem ser por base daquela imagem mais realista, né? Então aqui a gente consegue ver, ó, o peitoral acontecendo aqui, ó, né? O ombro, o bíceps, o tríceps que tá aparecendo um pouco para fora, aquela parte das costas, tá vendo? Tudo aqui, igualzinho a gente acabou de fazer. Aqui a gente consegue observar melhor tudo que está acontecendo. Aqui, ó, esse exemplo aqui, ele é de homem, tá? Esse exemplo aqui é uma mulher. O que muda? É bem simples. Eu diminui um pouco a largura dos ombros, diminui um pouco a grossura do pescoço e aumentei um pouco o quadril. Isso é basicamente a diferença que tem de anatomia óssea, né, vamos dizer assim, e de quantidade de músculo. Um homem ele tem mais musculatura do que a mulher, geralmente, de maneira natural, né? E tem outro detalhe também, a mulher tem o seio e ele é basicamente gordura. Então, agora observa aqui, ó, que isso aqui é o músculo do peitoral. Dos dois lados a gente tem aqui o músculo do peitoral. O seio, ele cai aqui um pouco para baixo, como se ele viesse aqui na metade, aqui, ó. E fizesse essas bolsinhas de gordura, que é basicamente o que compõe. É por isso que mulher, quando vai muito na academia, né, ela acaba perdendo seio, porque ela queima muita gordura. Então essa é uma das principais diferenças de anatomia do corpo masculino e feminino. E aqui a gente tem as costas. Como eu disse, não tem muita diferença, né, do homem para a mulher em questão de musculatura. Geralmente, se você for desenhar um personagem feminino, você vai só desenhar o corpo menor, né? Talvez os músculos aparecendo menos. Mas se for fazer uma pessoa que seja musculosa, tanto homem quanto mulher, os músculos vão ser os mesmos, tá? Só essa questão dos seios mesmo que você vai ter que lembrar mais ou menos onde que você vai encaixar. E aqui nas costas, ó, aquela mesma coisa que a gente fez. Os tríceps estão aqui, o músculo das costas e tal. Agora a gente pode ir para uma parte de simplificação disso daqui. Como que a gente vai criar um personagem utilizando toda essa ideia e simplificar isso? Com isso aqui a gente pode criar qualquer personagem utilizando essa ideia do músculo. Então, ó, eu vou ligar aqui só essa camada que a gente estava vendo para usá-la de referência. Esse é o momento que vai ficar de exercício também. Você vai ter que desenhar o personagem utilizando como referência essa imagem que está aqui. Se você achar que essa imagem aqui não está te ajudando muito,
você usa essa aqui de referência, que a gente criou também, tá? Pode pausar o vídeo, qualquer coisa. Ou você pode usar também essa aqui, ó. Essa aqui, para o homem, e essa aqui para a mulher. Tá? Aqui também tem a musculatura de maneira um pouco mais realista, apesar de que eu prefiro utilizar a versão mais simplificada que a gente construiu, né? Porque eu acho que já está bem mais simplificado, tá? Então vamos lá, eu vou construir aqui um personagem. Você pode acompanhar aí no vídeo e depois você faz, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, eu não vou construir a cabeça, tá? Então eu vou fazer só um círculo aqui. Vou deixar aqui como se fosse a cabeça. Tem aqui a cabeça, pescoço. Vamos dizer um personagem masculino, né? Primeiro, depois a gente faz um feminino também. No caso de personagem masculino, o pescoço pode ser mais grosso. Então a gente vai fazer aqui, ó, trapézio. Eu gosto sempre de começar assim, ó, cabeça, pescoço, trapézio e aqui a clavícula. Eu faço um risco aqui para simplificar, só para marcar. Então, de maneira resumida, ó, eu faço uma caixa aqui, que isso aqui vai ser a caixa torácica. Nessa caixa torácica, a gente já vai ter aqui uma simplificação dessa volta para dentro, que é essa volta aqui, ó, tá? Então, me ajuda bastante quando eu faço essa forma aqui, que eu já deixo essa parte simplificada. Estou ensinando já vocês aqui uma parte de simplificação. A cintura, aí a gente vai fazer aqui um cilindro, tá? Observe que a gente tem essa parte aqui, ó, que é a musculatura que ela envolve aqui também a parte óssea da pelvis, né? Então eu puxo geralmente assim, ó. E aí eu faço aqui basicamente assim. Tá? Que eu simulo esse formato aqui, ó. Ó, aqui o cilindro, a caixa, tá vendo? Tá tudo aqui. Então fiz aqui esse cilindro aqui. Aliás, fiz esse formato de V aqui, logo abaixo do cilindro. Então, igual eu tô falando, ó, tá tudo aqui. Se eu pegar aqui, ó, essa parte da caixa torácica, trapézio, pescoço, o cilindro e essa forma de V. Essa cuequinha em V, né? Vamos dizer assim. Feito isso, aí eu vou fazer as pernas. Então as pernas vai sair daqui. Joelho eu marco com a bolinha. E aí, ó, observa que eu tô fazendo aqui também essa marcação da panturrilha, tá? Agora o braço, eu começo fazendo essas duas formas esféricas para marcar os ombros. Eu tô fazendo ele aqui numa posezinha. Mas eu tô um pouco sem saber o que eu vou fazer com o braço. Eu quero que o braço fique esticado para mostrar os formatos. Então aqui, ó, cilindro aqui, um outro cilindro aqui. Você observa que esse cilindro aqui do antebraço, ele não vai ser necessariamente assim, né? Ele vai ter esse formato aqui, ó. Tá? Quanto mais estilizado for seu traço, mais você pode esticar isso, né? Você pode fazer isso aqui, bem estilizadão, entendeu? Umas coisas, umas formas bem legais. Eu quero fazer uma aula também, mas vai ser mais pra frente, sobre estilização e design de personagens. Que eu acho que vai ser interessante. Aqui eu vou fazer o braço dele meio dobrado. Isso aqui vamos chamar de esqueleto. Não é um esqueleto, a gente sabe, mas é uma marcação base que a gente vai usar. Isso aqui, quando você for fazer o exercício, faz com um lápis mais leve, o lápis HB, tá? E aí você vai pegar uma borracha limpa tipo, daquela molinha, ou então tentar apagar de leve, para deixar esse traço mais clarinho ainda. Mas se você for fazer com lápis HB, aperta bem pouquinho, não marca muito papel, tá? Deixa esse aqui como rascunho para ficar bem leve. Então, ó, passou a borrachinha, ou já fez bem clarinho, então ele vai ficar mais transparente, beleza? O meu eu faço bem forte aqui, porque eu quero que vocês vejam no vídeo, né? Então, mas teoricamente você vai fazer bem devagar, bem de leve. Então, ó, diminui a opacidade aqui. E aí eu vou desenhar por cima com um lápis, com outro lápis aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o lápis preto. Com outro lápis a gente vai fazer aqui como é que isso aqui vai funcionar.
Então, observando esse nosso exemplo, a gente vai começar a transformar o boneco num personagem. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Pescoço, trapézio, ombro. Ó, observa o formato que o ombro faz. Vamos desenhar esse personagem aqui mais musculoso. Né? Então, ó, tá vendo essa volta? Ele até entra um pouquinho. E aqui, ó, pro peitoral, você vê que o peitoral ele nasce aqui do ombro. Ó. Observa como que o peitoral nasce do ombro aqui, ó. Entendeu? Então, ó, vou fazer essa voltinha aqui. E o peitoral dele vai nascer daqui. Beleza? Aqui eu vou colocar a clavícula dele. Posso fazer aqui esses nervos aqui do pescoço. Aqui agora as costas. Aquele músculo das costas aqui, ó. Ele vai começar a aparecer aqui também, né? Então, tá aqui. Aí a barriga dele vai começar a descer aqui. Ele tem aqui essa pelvis também. Aí aqui, ó. Essa parte aqui é aquela parte do glúteo que eu falei. Então ela vai entrar pra dentro, depois sai pra fora. Entendeu? Então, ó. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer. Ó, sai pra fora aqui na pelvis. Entra. E aí sim a perna sai. Entendeu? Agora, aqui na perna, lembra que tem esses. Vamos lembrar aqui da musculatura da perna, que eu disse que tinha basicamente 4 músculos que a gente precisava se importar. Né? Então é um que entra aqui e esse que sai dele aqui. Ó. Como essa perna aqui está um pouco mais virada, então vai aparecer mais só esse músculo aqui. Ó. Né? Vai aparecer mais esse músculo aqui só, basicamente. Então olha só como é que ele vai ficar. Certo? O joelho. A pose dele aqui tá bastante exagerada, tá? Porque eu quero... Como a gente vai precisar mostrar um pouco dessa musculatura, então... Eu exagerei um pouco. Aqui, se você quiser, o umbigo vai ficar mais ou menos aqui no meio, né? E aí você pode fazer a musculatura dele aqui também, caso você queira. Beleza? Agora aqui, o que a gente vai ter? Bíceps. Observa como da onde que o bíceps vem, ó. Entre o ombro e o peitoral, né? Então, ó, o bíceps vai estar aqui. Como aqui esse braço está virado para a direita, então ele girou o bíceps também, né? Houve um giro nesse sentido, tá? Se teve esse giro, então o bíceps vai, teoricamente, vai vir para a direita aqui. O que implica que esse músculo aqui, ó, ele vai estar fazendo mais assim, ó. Entendeu? Vai sair mais para fora. Vamos fazer de modo mais simplificado, então. Aqui a gente vai conseguir ver um pedaço do tríceps dele, né? Do outro lado também a gente vai ter o tríceps. E aqui esse braço tem essa musculatura que faz essa volta aqui, né? Dos dois lados. Então aqui a gente tem o nosso personagem. Esse braço aqui eu fiz virado, mas porque eu queria mostrar o giro que o braço dá, né? No bíceps. Que o bíceps nem sempre vai estar aqui do lado de dentro, né? Ele nem sempre vai estar aqui do lado de dentro. Ele pode sair para fora. Por isso que eu fiz esse braço girando. A pose ficou um pouco estranha, mas tá tudo certo. E agora, vamos fazer uma versão feminina. Então, a mesma coisa. Eu fiz aqui uma cabeça, vou fazer o pescoço. O pescoço feminino pode ser mais fino. E aí, mesma situação, ó. Observa que eu estou fazendo a personagem um pouco mais fininha, né? Para trazer um pouco mais de leveza. Mas é a mesma ideia. A cintura. A cintura você pode, caso você queira estilizar mais o seu traço, você pode fazer mais fino. Então faz esse cilindro aqui, ó. Mais fino um pouco. Aquela parte vamos chamar assim daquele V, a cueca em V, né? As pernas. Ombros. Observa que eu também fiz os ombros
aqui, ó, com círculos menores, tá? Porque geralmente as mulheres têm ombros menos largos, né? São mais fininhos os ombros. Se eu for desenhar um homem, você pode desenhar os ombros bem largos e das mulheres mais finos um pouco, tá? Se você quiser observar a musculatura, provavelmente você vai ter que observar aqueles campeonatos de fisiculturismo masculino e feminino. Lá você vai ver pessoas extremamente musculosas, né? Que estão lá exibindo o mesmo físico e você vai ver a diferença bem clara, assim, de musculatura, de tamanho, musculatura e tudo masculino e feminina. Eu acho que é um bom exemplo para estudo também, caso você queira desenhar músculo, assim, né, se for o seu caso. Mas aqui também a gente vai usar esse músculo só como base para a gente colocar as formas, né, os contornos do corpo, tá? Não necessariamente a gente está desenhando pessoas musculosas aqui, mas essa é a base. Então, um cilindro, outro cilindro. Bom, fez aqui de esboço, faz clarinho, diminui a opacidade aí com a sua borracha, né? Usa a borracha limpa tipo e... Então, beleza, ó. O que vai acontecer aqui? Ombro, mesma situação, tá? Aqui, ó, você pode fazer essa voltinha também que o peitoral tem essa entrada, o peitoral sai aqui dessa parte aqui do ombro, né? Só que aqui tem a questão, né? A mulher, ela tem o seio. Agora a gente vai chegar lá. Então aqui o bíceps, uma voltinha, por isso que o braço faz essa volta aqui, né? Que tem o bíceps aqui. Aqui o antebraço, que também tem a musculatura. Aqui você pode observar que ele tem musculatura dos dois lados, né? Então por isso que essa voltinha pode acontecer dos dois lados, tá? E o tríceps, né? Aqui tem o tríceps. Então você pode fazer... O tríceps, ele vem só mais ou menos até metade aqui, tá? Então você pode fazer uma voltinha aqui e ele entra pra dentro de novo, tá? Mais ou menos assim. Se você quiser marcar um pouco a musculatura dela, você pode fazer ela musculosa e tal. Eu vou deixar só com as formas arredondadas aqui. Aqui, mesma situação, né? A gente vai ter o bíceps que vai sair mais pra fora. Um tríceps aqui, ó. Musculatura. Aqui tem um cotovelo, você pode fazer uma pontinha. Aqui, esse braço aqui ficou bem mais musculoso do que esse, né? Que eu acabei exagerando um pouco para mostrar o tríceps. Eu vou deixar ela mais anatômica. Aqui, ó, o músculo das costas, que ele sai para cá, né? Ele aparece um pouco aqui na frente. A cintura, que você pode fazer essa voltinha assim, ó. Vamos fazer aqui então, sai para fora. Aqui a gente tem o osso da pelvis. Ele dá uma entrada para dentro, bem de leve. Pode ser de leve, viu, pessoal? A não ser que você queira estilizar bastante, aí você pode exagerar mais. Aqui a gente tem essa musculatura aqui, né, que forma essa elevação dos dois lados. Aí, ó, lembra dessa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, de dentro dos músculos interior, ela é um pouco... É onde a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Quer ver? Vamos fazer aqui, ó. Então, ó, faz aqui. Esse músculo, ele entra pra cá, ó. Entendeu? Ele faz essa volta aqui, ó. Essa musculatura. E aí sai esse músculo daqui. Conseguiu entender? Óbvio, aqui tá super marcado como se fosse a própria musculatura, né? Então, você não vai ver necessariamente desse jeito. Aqui a gente tá fazendo um personagem bem musculoso. Principalmente nas pernas. Joelho, panturrilha. Pé. Vamos desenhar aqui o seio dela. Agora eu vou explicar como é que funciona. O seio, ele tem um caimento, né? Então ele vai sair daqui dessa parte do ombro. Lembra que ele sai mais ou menos da metade do músculo do peitoral, né? Então se o peitoral dela estaria aqui, então seria mais ou menos a partir daqui. Deu para entender? Então o que a gente vai fazer? Basicamente isso aqui. Sem... Se eu tirar o meu esboço aqui de trás, para ficar mais fácil de vocês ver, é isso aqui. Então, vou ligar aqui os dois que eu fiz para mostrar os dois ao mesmo tempo. Então é isso aqui, basicamente, a diferença, tá? É óbvio que eu fiz bem rápido, bem simplificado, para mostrar como que a musculatura funciona aí para vocês, né?
E agora, onde que eu queria chegar com isso? Eu queria que vocês entendessem como que se constrói o corpo, né? Porque, tipo assim, você vai dizer, por que tem essa volta que faz isso, aquela outra que faz aquilo, não sei o quê. Agora, você sabe, por exemplo, aqui tem a cintura, por quê? Porque tem um músculo das costas que faz essa volta aqui não tem a musculatura, tem só um espaço aberto que vai ter, né, órgãos internos, né? Aqui tem a pelvis, aí tem o músculo da coxa, aí tem uma panturrilha, e aqui não tem musculatura, né? Basicamente só osso, tem um músculozinho bem fininho aqui, igual a gente viu, né? Mas ele é muito fininho, mesmo que a pessoa malhe, ele não cresce muito. É, aqui no braço, né? A gente tem o ombro que faz essa volta, e tem um tríceps, e aí faz o outro músculo, né? Aqui por dentro a mesma coisa, tem o músculo da perna e tal. Então você entende. E aí você vai entender também como simplificar isso, né? No caso do homem também é a mesma coisa, né? Ombro, bíceps e tudo mais. Aqui também tem o músculo da coxa, panturrilha, por dentro a mesma coisa, né? Tal. Então com isso aqui você vai aprender a, como é que fala? Você entende a musculatura real. É igual eu sempre falo, a gente tem que entender o realista. Não adianta. Você quer desenhar estilizado? Mas eu quero desenhar só mangá. Mas eu quero desenhar só, sei lá, cartoon. Não, beleza, tudo bem, não tem problema. Pode desenhar. Mas você vai ter que estudar essas coisas realistas. Você vai ter que estudar. Isso chama fundamento, né? A base. Porque assim, quando você desenha um personagem no estilo mangá, por exemplo, da onde que vem a base disso? Do mundo real. Você está tentando retratar uma pessoa. Essa pessoa, ela tem a musculatura, ela tem sistema, tem os ossos, né? Tem órgãos internos que influenciam tudo ali. Gordura e tudo mais. Então, agora, sabendo da musculatura, você vai saber como simplificar isso. Você quer saber. Você já viu aquele desenho da Liga da Justiça? Deixa eu achar um exemplo aqui e já volto. Encontrei esses exemplos aqui. Observa como a pessoa que fez esse desenho simplificou as formas que a gente acabou de ver de musculatura. Tudo aquilo que eu falei está aqui. O design de personagem desse desenho é muito bom, porque ele consegue trazer beleza ao traço, simplicidade, porque como eles precisam animar, né, fazer o desenho se mover, então dá muito trabalho, então eles precisaram simplificar. E tá tudo aqui, ó. Vamos começar aqui observando essa Mulher Maravilha. Olha só como que aqui, ó, aqui atrás a gente viu a musculatura das costas dela, fazendo essa volta aqui, né? Ó, tá vendo? Aí eles simplificaram aqui, já trouxeram aqui o músculo do glúteo e da coxa, a panturrilha, tá vendo? O ombro e o tríceps, que meio que eles resumiram, né? Fizeram um arco só. Mas aqui você vê que tem que ele faz essa curva para fora, né? Para mostrar que esse músculo tá para fora. E aqui também, ó, o músculo do braço que a gente tinha falado, o seio dela, a cintura, tudo aqui, ó. Tá vendo? Como que essa forma, essa silhueta é interessante? O Superman, aqui, ó, o músculo das costas que entra aqui, que ele aparece bastante aqui. Aí ele entra aqui, ó. Panturrilha também. O músculo da coxa, ó, como é que ele fez aqui pra fora. Aqui também na Mulher Maravilha, né? A panturrilha que sai aqui, né? Tudo. O ombro, ó. Observa aquilo também que eu falei sobre o ombro do homem ser mais largo de maneira geral, né? Olha a largura que ele faz do Superman, né? Comparado com a largura que ele faz do Mulher Maravilha. Então é muito interessante como ele trouxe todos esses conceitos que a gente falou do mundo real para esse cartoon totalmente simplificado, né? Então isso é muito interessante. Volta ao nosso exemplo aqui, é só seguir essa estrutura e depois quando você for desenhar seus personagens e você quiser estilizar, você pode estilizar do jeito que você quiser. Desde que você se lembre, por que eu estou fazendo essa curva? Porque tem essa musculatura aqui e tudo mais. Se você for desenhar um personagem mais gordinho, então, vou só dar um exemplo rápido aqui de onde que o corpo acumula gordura, geralmente, que aí você pode estilizar também o seu jeito. Aí a gente finaliza a aula. O corpo geralmente acumula gordura em algumas áreas, né? Geralmente, ele acumula gordura no corpo todo e cada pessoa geralmente tem uma área do corpo onde acumula mais ou menos, mas em geral é bem distribuído. Mas nos braços ele acumula muito aqui no abdômen, né? Nessa parte da barriga. E algumas pessoas acumulam muita gordura nas pernas, né? Inclusive tem pessoas que acumulam muito pouca gordura nas pernas, então tem que observar que tipo de pessoa você está desenhando, né? Algumas pessoas acumulam muito mais gordura nessa parte de cima aqui, os braços ficam grandão, né? A barriga e tudo. E outras pessoas já mais aqui, ó. Perna muito grandona e a barriga também. Sempre a barriga vai ser um lugar de acúmulo de gordura, tá?
Então, quando você for desenhar uma pessoa mais gordinha, é só não fazer essa curva do ombro aqui, do tríceps, porque do bíceps, tríceps, porque essa parte aqui vai virar uma capa de gordura, ó. Então ela vai ficar geralmente bem assim, ó. Quando você for desenhar uma pessoa gorda, ela vai ter muitas dobrinhas também, tá? Então se ela dobrar o braço, você vai ver algumas dobras do corpo dela. O cotovelo aqui, ó, o tríceps, ele não vai fazer essa forma aqui, né? Ele vai só fazer uma capa de gordura, ele vai cair para baixo aqui, tá? Aí, aqui, ó, assim, como aqui não tem musculatura, então o músculo, apesar da pessoa gorda você não ver muita musculatura dela, o músculo ainda tá lá por baixo da gordura, entendeu? Então ele vai influenciar. Então aqui, ó, ainda vai ter essa entrada aqui, porque tem o músculo das costas. Só que aqui, ó, na hora que ele faz a cintura, logo ela já cai aqui uma gordura. Tipo assim, o umbigo vai estar aqui. E provavelmente ela pode até ter igual eu falei, faz muitas dobrinhas, talvez ela faça aqui uma dobrinha aqui em cima da barriga, sabe? Você tem que observar. As pernas da pessoa também, então vai fazer pouca curvatura muscular, né? O músculo vai influenciar, então ele vai ter essa volta aqui, ó. Mas, por exemplo, aqui na perna talvez seja uma volta só, entendeu? Quase, eu não fiz essa volta do bíceps, eu fiz assim, uma voltona maior. Aí os seios depende também, no caso da mulher, algumas mulheres ficam com seios maiores porque tem mais gordura, né? Mas observa cada pessoa, você tem que ver como é que vai funcionar. E o homem é a mesma coisa aqui, ó. Vou fazer um exemplo rapidão. Aqui vocês viram o que eu fiz, mas eu vou fazer aqui pro homem bem rapidão, porque é a mesma coisa, tá? Então, 1 minuto. Só um detalhe, que o homem também acumula gordura no peito, né? Se ele for muito gordo, ele vai ter um pouquinho de peito assim também, tá? Resumidamente, é isso. Então, tem que observar as pessoas também e ver como é que você vai fazer, porque cada pessoa é de um jeito, mas é basicamente isso. Você não vai fazer, ó, resumidamente é isso. Você não vai fazer a voltinha do ombro, do bíceps e depois do antebraço. Não, é meio que vai virar uma volta só, 2 voltas, sabe, às vezes. Depende da gordura de cada pessoa, ou às vezes ela vai ter umas dobrinhas a mais no corpo em alguns lugares, se ela for bem obesa mesmo. Então observa, cada pessoa está dizendo, muscular, gorda, magra, assim por diante, tá? O exercício é esse, desenha, igual a gente fez aqui, uma figura masculina e uma feminina, utilizando como exemplo aquelas imagens que eu mostrei lá naquela parte do vídeo. Eu vou colocá-las aqui de novo no final, tá? Mas é para ficar basicamente isso aqui, tá? O resultado tem que ser basicamente esse aqui que a gente fez. Você não precisa desenhar essa pose, igual eu desenha a pose que você quiser. Se quiser desenhar só um personagem em pé, com as pernas mais abertas e os braços abertos, meio em T também, faz do jeito que você quiser. Só que você precisa entender, eu quero que você entenda o que você está desenhando. Ah, estou desenhando o braço. Então tem o ombro, tem o tríceps, aqui tem o bíceps, tá? Só isso que eu quero. Eu vou finalizar, vou deixar aqui então as imagens aqui para você observar. Pausar o vídeo se quiser. Tá aí as imagens, use essa imagem aí para você fazer os exercícios, tá? A ideia é só isso mesmo que eu tinha falado, construir aquelas figuras humanas, uma feminina e uma masculina, e para que você entenda o que você está desenhando. Que parte você está desenhando? Ah, estou desenhando a perna, então vai ter a panturrilha, que ela vai fazer essa forma, vai ter as costas, vai ter o trapézio, vai ter o ombro, e é só isso mesmo, não tem segredo, beleza? Então, a aula fica por aqui, bons estudos!